Leitura diária. Provérbios capítulo 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana. Com suas palavras sedutoras, da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Amém? Para refletir. De uma maneira assinalada e insistente, o sábio fez menção ao perigo do adultério e da lascívia. As palavras de apelo que introduzem este capítulo são conselhos tão preciosos em sabedoria que, se seguidos, evitariam a ruína de muitas famílias. Notem que o discurso da mulher adúltera é disfarçada com romance, religiosidade e com a promessa de que o jovem insensato não será descoberto. Apesar da tentação não ser pecado, ela é como um imã que atrai para o mau caminho. Quando há resistência à tentação, não há consumação do pecado. O inimigo é o tentador. Por isso que a Bíblia nos adverte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Não poderia haver exemplo mais apropriado de um jovem que resistiu a esse tipo de tentação do que o exemplo de José, levado para o Egito como escravo, logo se destacou na casa do seu senhor. E sob os olhares da esposa de Potifar, José procurava ser fiel aos princípios adquiridos na casa de seu pai. Percebe a importância da educação do lar? José bem sabia qual seria a consequência da resistência. De um lado estava o encobrimento, os favores e as recompensas. Do outro lado, a desgraça, a prisão, a morte talvez. A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança de seu Senhor na terra, e quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao Senhor no céu. Com a firmeza de um jovem submisso a Deus, José declarou: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Lembrando que José estava longe de casa, Potifar estava viajando e ele poderia ganhar muitos privilégios se cedesse ao capricho insano da mulher adúltera. Mas ele escolheu andar perante Deus e perante os homens na luz do dia, rejeitando as ofertas da escuridão, da noite nas trevas. O que é realizado às ocultas pode ser encoberto diante das pessoas, mas jamais o é diante de Deus que tudo vê. A motivação de José, contudo, não foi pelo medo de ser descoberto, e sim pelo amor que devotava ao Senhor. Potifar bem sabia que José era inocente, por isso não o entregou à morte, e sim à prisão. Estamos vivendo em um tempo onde o que era imoral tornou-se relativo, onde o que era praticado às escuras já pode ser visto em plena luz do dia. E o único meio de nos mantermos seguros é escrevendo a palavra do Senhor e os seus mandamentos na tábua do nosso coração. Não permita que a maldita flecha do pecado lhe atravesse o coração, que as tuas vestes não sejam vestes de prostituição e nem o teu espírito inquieto para o mal, mas que estejas a cada dia revestido de um incorruptível trajo de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3:4. E assim como José foi da prisão ao palácio, em breve o Senhor nos levará de uma vez por todas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém?